Sejam bem-vindos. Esse é o nosso Café com Resenha, um programa que tem a intenção de não só entreter você, mas também trazer informação, instrução, esclarecimento. É por isso que a gente vem tentando trazer temas aqui que sejam relevantes e importantes para você que está nos assistindo. Estamos falando desde o programa anterior sobre alienação parental. Muitos não conhecem o tema, por isso eu vou aqui na continuidade dar mais uma vez aqui só um aspecto, no senso comum aqui, mais técnico do que é alienação parental, para você entender que está nos assistindo agora e poder participar conosco. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho sobre a alienação parental. É o processo e o resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade injustificados em relação ao pai ou mãe, a outros membros da família. Trata-se de uma forma distinta e generalizada de abuso psicológico e violência familiar, tanto para a criança quanto para os familiares rejeitados, que ocorre quase exclusivamente em associação com a separação ou divórcio, o que prejudica ambos os princípios, tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Mas, comumente, a causa principal é um dos pais desejando excluir o outro da vida do seu filho. Bom, nós estamos hoje aqui com a doutora Sabrina, e antes de entrar na parte mais séria, Sabrina é membro da Igreja Batista Monte Irmão, minha ovelha. Sabrina, fiz o casamento dela com Anderson Felipe, um casal muito bonito. Sabrina, cheguei aqui, era uma adolescente, e eu fico muito feliz, honrado, orgulhoso de ter você aqui com a gente no programa, uma psicóloga formada, atende aqui no Instituto, não é muito bem formada, foi uma ótima aluna estudante, né, uma acadêmica interessada no assunto, por isso está aqui com a gente hoje, tratando desse assunto tão sério, Sabrina, e que a gente sabe que tem afetado muitas crianças. Eu confesso, na minha ignorância, que eu não sabia, mas existe a síndrome da alienação parental, e eu não sabia, não é? Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão psicológica aí da alienação parental. A alienação parental, ela é ainda mais séria quando acontecida na primeira infância, que é do nascimento até os 6 anos de idade, porque é o período, né, de desenvolvimento, onde a criança vai levar aquela carga afetiva para o resto da vida, né? Então, quando acontece com criança, o estrago é maior. E esse estrago ele pode ser causado até para a vida inteira se não for bem tratado. Para a vida inteira, com certeza. É possível até que alguns adultos hoje sofram de traumas com relação até à paternidade, que é uma coisa que se fala muito hoje, sobretudo no nosso ambiente, né? Se fala muito de paternidade. E é possível que muitos adultos hoje tenham problemas de paternidade, de lidar com paternidade em função de ter sofrido uma alienação parental. A alienação parental, além de ter problemas com a paternidade, enfim, causa nas crianças, né? E leva essas crianças para uma vida adulta, um adulto inseguro, que não consegue resolver seus próprios problemas, enfim, acarreta um problema para a vida inteira. Então, solucionado quanto antes, né, a gente conseguir identificar esse problema, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente e desse futuro adulto também. Roberto, você está aqui com a gente desde a primeira parte, né? E uma maneira assim que a gente precisa hoje tentar trabalhar bastante aqui no programa é a maneira de detectar isso aí. Nós temos aqui então a opinião profissional e temos a opinião de testemunha, não é? Como detectar isso lidando com a criança? Porque, por exemplo, vou aqui entrar, eu nunca vivi isso, espero nunca viver, não vou não, em nome de Jesus, né? Mas, por exemplo, ligou, não quero isso no final de semana. O que está vendo? Não quero. Mas por que você não quer vir? Porque eu não quero. É um sintoma, um indício. É um indício. Assim, o que se observa, né? Quando chega no final de semana, na vez do pai, por exemplo, a criança já vem querendo criar um roteiro. Sim. Né? É normal uma criança querer um roteiro, querer ir no lago, querer ir no parque, no circo, no shopping, etc. e tudo. Mas na hora do convívio familiar, eu não quero ir na casa da vovó, eu não quero ir da sua mãe, né? Eu não quero ir na sua casa. Então, assim, o que está havendo? Né? Quando é uma vez ou outra, até entendo que de repente é chato, quer ficar na rua, quer fazer alguma coisa, não, mas quando é repetitiva, o que está havendo? E na pergunta, saber perguntar também, por que não está indo. Exatamente. E quando a criança fala que eu não quero, não vai insistir, mas tem que procurar levar o histórico, levantar o porquê, os motivos. Isso. Entendeu? Acho que isso é importante, sim. Observar os fatos, né? O que está levando aquela criança a não querer ir. Tem que ficar muito bem antenado, prestando atenção. Isso.
Sabrina, e aí assim, a minha preocupação aqui, né, lógico, vou me preocupar com o pai, vou me preocupar com a mãe, vou me preocupar com todo mundo, até porque a lei fala exatamente isso também, não é? Quem sofre o prejuízo, no programa anterior foi explicado aqui pelo Dr. Eric, a questão do alienante e do alienado. Agora essa parte do programa, eu queria assim, me concentrar na criança, não é isso? Na criança, porque nós temos dois lados. Nós temos um cônjuge, que aqui não é pai, não é mãe, até a propósito. O programa aqui, ele é para tratar de forma generalizada, não tem nada pessoal. Então pode ser o pai como pode ser a mãe, não é isso? A criança está no meio da história. E tem um dos cônjuges que vai tentar prejudicar o outro, e geralmente é quem tem a guarda aqui, é lógico, né? Vai tentar prejudicar o outro cônjuge que não tem a guarda, mas também tem o que recebe a criança, que já veio de lá, com essa influência negativa e tem que saber lidar com isso. Aí vem uma ajuda que a gente vai tentar dar aqui. Como esse cônjuge, esse pai ou essa mãe que recebe essa criança que está sofrendo alienação, como que ela reage? Falando de alienação parental, né, a criança é o principal foco. Né? Isso. É o principal foco, porque ela é a vítima de toda a situação. Né? Ela está no meio daquele fogo cruzado e acaba perdendo aquele apoio, aquele suporte que a criança tem. Na realidade, os dois suportes que ela deveria ter estão colidindo. E ela está no meio. Né? Aquele pai que ela achava que era o pai, que era a figura de proteção, né? Ela já não vê mais assim, está distorcida, desconstruída. Aquela mãe que era cuidadora, amorosa, está fazendo contra o pai, então ela fica nesse meio termo. Você perguntou sobre a família, né? Quando por exemplo, quando o cônjuge que não tem a guarda recebe essa criança que vem de lá com essa influência. Porque também pode acontecer do cônjuge aqui se sentir ofendido e a criança está aqui. E geralmente, pode ser que eu erre, ele não tem essa comunicação direta logo com outro cônjuge. A criança está aqui. Geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai reagir na criança. Por que você não quer? O que está acontecendo? Não é? E às vezes até tentar obrigar a criança, porque é uma guerra. A criança está no meio e ela está sofrendo prejuízo dos dois lados. A minha pergunta é com relação a esse que está recebendo a criança aqui, que já veio de lá com a influência, como é que ela deve reagir para não prejudicar essa criança? Primeira coisa, a gente tem que observar muito o aspecto comportamental dessa criança. Como que ela está se comportando, né, a partir daquele momento. Tanto na escola quanto no aspecto emocional, se ela anda muito triste, com muito medo, se ela caiu o rendimento escolar também, são aspectos que a gente pode observar e o pai tem que ficar sempre atento, né? Isso. Estando atento a isso, né? O que ele vai fazer em momento algum, de maneira alguma, tentar retrucar isso com a criança diretamente, né? Em momento algum, tentar passar um recado para o outro genitor através da criança. Acontece demais. Que acontece. Na realidade, a criança está sendo usada como correio. É isso aí. É isso aí. E a criança fica confusa. Então, em nenhum momento você... Olha, sua mãe está fazendo isso para te influenciar. Não. Né? Percebeu que existe alguma coisa, tentar falar diretamente com o outro genitor, com quem está causando todo esse transtorno. Se não resolvido, procurar o judiciário, né? Exatamente. Que é o ideal. Porque falar diretamente com a criança vai causar um problema ainda maior. A partir de que idade, por exemplo, que a criança começa a ter mecanismos de autodefesa? Porque foi dito no programa anterior também, como é que essa criança... Porque, por exemplo, uma adolescente que tem a cabeça formada, não é? Pode ser também, que a gente está falando aqui de alienação parental, pode ser que a criança desenvolva também por ela mesma, porque eu já vi acontecer. Uma repúdia. Ela mesma, já tem a repulsa dela mesma, ela reage, ela de alguma maneira já começa a rejeitar. Agora, a partir de que idade que a gente vai começar a perceber que ela ainda está sendo influenciada? Como eu falei, a primeira infância ela é muito vulnerável, né? Porque ela que é mais fácil de manipular. Mais fácil de manipular, que é do nascimento até os 6 anos de idade, a criança é totalmente influenciável, né? A partir daí ela já começa a formar opinião. A partir daí ela consegue começar a formar suas próprias opiniões, né? Através do que ela vê, do que ela ouve, né? Do seu dia a dia. Isso aí. Porque muitas das vezes também a própria criança vê o pai tendo algumas atitudes e ele mesmo já tem aquele sentimento, meu pai já não é aquilo que eu imaginava, né? Mas não foi uma mãe que disse para ele que o pai era dessa forma. Então, o ideal é que a criança tenha suas próprias conclusões em relação
relação aos seus genitores, para que ela consiga sozinha construir e desconstruir as imagens formadas. Com certeza. Eu até antes, um pouquinho de vir para cá, agora à tarde, eu busquei alguns filmes que tratassem do assunto, né? E não é nem difícil achar, porque alguns tratam. E um filme específico que eu estava assistindo, num aplicativo para seriados e TVs, quase todo mundo já sabe qual é. E eu vi uma cena assim sintomática. Aí não é mais um adolescente, é um jovem, não é? Que ele vai cobrar do pai uma postura. E aí eu quero chamar a atenção, porque ele vai dizer o seguinte: o pai diz assim, mas como é que você sabe disso? Aí ele diz o seguinte: porque a minha mãe conversa muito alto no telefone. Então a gente vai para um outro lado aqui agora, que é aquela alienação parental indireta. A pessoa não fala direto com a criança, mas ela faz com que a criança saiba, não tem cuidado com certas informações. É importante que qualquer pai e mãe que esteja assistindo a gente aqui agora, que pense nisso. Porque você não precisa necessariamente falar para a criança mal, mas se você conversa com alguém, a criança percebe. Ou certas reações que você tem, não é? A criança está captando tudo isso. Eu sempre falo uma coisa: antes de cobrar do filho qualquer comportamento, eu tenho que pensar se eu não sou o causador dele. Porque não adianta eu cobrar do filho que ele faça uma coisa que eu estou causando o mau comportamento. Ele não vai mudar nunca. Então eu preciso primeiro perceber se o erro está em mim. Não é isso? É isso que a gente tem que ter, essa percepção e ter cuidado. Quando comenta, é muito comum a criança estar perto e o pai ou a mãe estar falando mal do ex, não é? Com uma pessoa próxima. E isso, de alguma maneira, indiretamente, está cometendo alienação parental. E esse pai e essa mãe, eles são responsáveis da mesma maneira. Exatamente. Né? Fazendo por querer, né? Sendo realmente malicioso em relação àquilo, ou fazendo sem querer, ou de uma forma, não tô falando diretamente, então ele não está entendendo. Não se acha nem culpado. Não sou culpado. Mas é culpado porque vai acarretar esses problemas no próprio filho, né? Problemas emocionais que às vezes são tão profundos que chega na vida adulta, até na terceira idade, com problemas de infância, né? Isso. Tem muita gente assim. Não, tem sim. Muita gente. E também o que é interessante também afirmar, que eu ouvi uma pessoa uma vez comentando uma coisa que eu achei muito legal. Teve um casal conhecidos que tiveram um divórcio muito traumático, mas muito traumático da maneira que foi, conheço um pouco a história. E a mãe, que também é psicóloga, ela fez uma observação que eu achei interessante. Ela falou que ela estava num ambiente familiar dela, até que um tio começou a falar mal do ex-marido dela perto do filho. Ela foi lá e falou assim: olha só, independente do casal ter dado errado, ele é pai do meu filho. E ele é um excelente pai, procura ser presente na medida do possível, então não admite que fale mal. Boa. E isso não acontece muito, porque foi um terceiro, um familiar, que tinha uma opinião formada. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a concordar com o comportamento de ninguém. Eu entendo isso, que é o livre-arbítrio de cada um. Você pode concordar ou não, aceitar ou não. Só que o importante é isso, é entender o valor daquele pai e daquela mãe, independente do que aconteceu com os dois quando eram casados. Você tocou num ponto importantíssimo, porque pai e mãe não pode confundir o relacionamento frustrado entre os dois, as falhas que um cometeu com o outro e transferir para o filho. Porque aí é importante isso, Sabrina. Porque pensa bem, ele pode ser um péssimo ex-marido, foi um péssimo marido, mas é um ótimo pai. E a criança não pode ser privada de um relacionamento com o pai em função disso. A questão da síndrome de alienação parental, eu costumo brincar às vezes, gente, falar que agora tem síndrome para tudo. Né? Tudo tem uma síndrome. Quando nós falamos aqui de síndrome de pânico, eu falei a respeito disso, né? Antigamente era ansiedade, agora é síndrome do pensamento acelerado. E aí a doutora Tânia até explicou aqui o porquê disso. Um termo criado em 1980 por um americano para se referir ao que ele descreve como um distúrbio no qual uma criança, numa base contínua, cria um sentimento de repúdio a um dos pais sem qualquer justificativa, devido a uma combinação de fatores, incluindo a doutrinação pelo outro progenitor e as tentativas da própria criança de deformar a imagem de um dos pais. Na realidade, um dos pais vai ativar na criança isso. Porque se o pai não comete nada de errado com a criança, muito pelo contrário, isso vai ser despertado de alguma forma. Muito bem explicado pela doutora Sabrina, da fase do nascimento aos 6 anos, é a fase que a criança pode ser totalmente manipulada. A partir dos 7, já começa a discernir alguma coisa, não é isso? Eu vou caminhando aqui já para um finalzinho do programa e vou aproveitar aqui, porque como a maioria sabe, esse programa Café com Resenha é apresentado por um pastor,
mas que se propõe aqui a não tratar só de assuntos que dizem respeito à nossa convivência, ao nosso relacionamento religioso e espiritual, mas tenta tratar de tudo. E hoje a gente está falando de alienação parental, que é o que tem dentro da igreja, infelizmente, mas também tem. E aí, eu vou sustentar aqui algo que eu sempre falo, vou aproveitar aqui o ensejo para falar sobre algo que eu sempre falo com relação a casamento. E eu fui perguntado sobre isso sábado passado, domingo passado de manhã, quando dei palestra numa igreja, e aí uma pessoa vai me perguntar sobre a questão de divórcio, e eu disse, eu vou sustentar até o final, enquanto alguém não me convencer de que o divórcio não tem nenhum tipo de apoio bíblico em Deus. Agora, no entanto, é isso que a gente tem que tratar aqui, no entanto, as falhas acontecem, as decisões erradas são tomadas, não vou dizer se casou errado, pode ser que tenha casado certo, no percurso alguma coisa deu errado. As pessoas mudam, a vida muda muito. E eu sempre falo isso, nós temos que parar com o hábito de sermos juízes. Nós não somos juízes de ninguém. A pergunta que me foi feita domingo de manhã, como é que vão viver essas pessoas? Eu falei, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós só estamos aqui pela graça dele. Ninguém é tão melhor do que o outro. Eu posso não ter tido um problema nessa área, mas posso ter tantos outros problemas. E o importante é a pessoa buscar o amparo, primeiro, em Deus, biblicamente, em Deus, e segundo, de profissionais para ajudar. Não é? Os erros acontecem, o que a gente não pode fazer é piorar o erro. E o que é importante, que o próprio Jesus nos ensinou muito. Ele sempre deu segunda chance a todo mundo. Todo mundo, só isso. Seja o que for, o jovem rico, a prostituta, seja quem for, sempre deu. Então por que um divorciado não tem uma segunda chance de recomeçar? É um assunto aqui, Alberto Miguel, produtor culpado desse negócio aqui, está atrás das câmeras, habilmente, profissional. É um assunto bom para um próximo programa aí, Alberto, falar sobre divórcio, que esse negócio pega fogo. Eu deixo sempre claro, o Roberto está aqui, além de ser ovelha e amigo, fiz o casamento dele, não é? Com o maior prazer e honra, mas eu sempre digo isso, né? Eu tenho certeza que, biblicamente, não há a menor possibilidade de divórcio em Deus. Tanto é que Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, vai parafrasear Moisés em Gênesis 2:24. Não é isso? O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, os dois serão uma só carne. Aí Jesus vai completar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E quando diz que Deus juntou, não é crente, não é evangélico, não é protestante. Ele juntou homem e mulher num princípio básico de regra para a vida, da primeira instituição criada, que é o casamento. Uma só carne, os dois são uma só pessoa para o resto da vida. Mas os problemas acontecem, todos nós temos. Infelizmente, algumas coisas terão que ser recomeçadas, terão que ser trabalhadas, o casamento é uma delas. Eu vou encerrar esse programa com uma fala que eu comecei no primeiro. A meu juízo, a alienação parental, quem comete é um egoísmo criminoso, porque está usando uma criança para atingir o cônjuge. E aí não está pensando na criança, é egocentrismo, é egoísmo, é pensar em si mesmo e não pensar na criança. E o que é mais importante, você poderá estar influenciando diretamente a vida de um adulto, porque amanhã, como a doutora já disse aqui, poderá ser um adulto frustrado, com extrema dificuldade para se manter na vida, se estabilizar na vida, para ser feliz, bem-sucedido, porque a base dela foi prejudicada por um comportamento ofensivo à vida da criança. Obrigado, Roberto. Obrigado, doutora. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua atenção aí. Que Deus continue nos abençoando em tudo e sempre.